o roteiro para colocar a serviço o fluido, o ectoplasma que eu traga à disposição da espiritualidade maior, passa por uma compreensão até da onde vem e a estruturação desse ectoplasma. É relatado por André Luiz na coleção A Vida no Mundo Espiritual que o ectoplasma ele vem do citoplasma da célula. Já visto que a célula ela tem o núcleo, que fica o DNA, o citoplasma, e esse citoplasma ele é preenchido por um geoidezinho, que seria esse ectoplasma que está ali, e que é a substância que vai estar ali entre o perispírito corpo físico, que é tomado para a doação de ectoplasma, quando vou dar um passe, como o médio de apoio que doa ectoplasma, que é manipulado pela espiritualidade, que usa inclusive substância de planta, de mineral, que faz uma combinaçãozinha ao sabor para respectivo caso e disponibiliza aquela medicação para aquele ao qual foi dirigido. Tem um relato em Nosso Lar que André Luiz, quando ele foi visitar a casa, primeira vez depois de desencarnar, porque ele voltou no lá que ele tinha terreno. E ao chegar lá, ele viu que estava mudado a casa, os móveis de lugar, estava diferente. E quando ele adentra o quarto, ele vê que tinha um homem com a esposa, que ela estava com alguém, havia se consociado novamente, e percebeu que esse senhor que estava com ela estava enfermo, alterado, e quando ele concentra e poucos minutos Narcisa chega para auxiliá-lo, pela concentração que ele fez, ela vem, pelo pensamento ela recebeu o pedido dele e atendeu indo até lá. E ao lá chegar, ela fez uma manipulação do fluido que ela foi até a natureza, no meio da árvore, em contato com a terra, pegou substância dali, misturou e fez uma combinação usando o ectoplasma daquele espécie de planta. Daí que o ectoplasma, o cachorrinho vai ter, a batateira vai ter, a joaninha vai ter,
o abacateiro tem, cada qual tem. Até quando se considera que planta, vertebrado, invertebrado, dentro do reino animal, fungo, é formado por célula que tem citoplasma. A própria bactéria é formada por célula, mas nesse caso, o núcleo dela não tem membrana definida. É esparçado no citoplasma, material genético, no meio desse geoidezinho, e não há uma delimitação, existe ali ectoplasma, que é a substância que está ali. E é curioso notar a mitocôndria, que é o motor de energia da célula, está nesse citoplasma de eucarionte. A bactéria é procarionte. Mas no eucarionte, que engloba planta, vertebrado, invertebrado, fungo, protozoário, o eucarionte, como nesse esplanado, ele tem a mitocôndria nesse citoplasma. E a mitocôndria, ela é um motor da célula para produzir energia. Ela é um dispositivozinho criado com uma motoragem para liberar energia que a ser usada para o movimento, a ação, e na doação ectoplásmica, isso é doado para o uso em formulação de medicação que é feito pela espiritualidade auxiliadora. Em roteiro, psicografia de Chico Xavier, vai falar no capítulo 6 do perispírito, que é essa estrutura que é alterado pela vibração do matéria mental e fala um pouquinho a questão da expansibilidade e contratibilidade desse perispírito, que é propriedade que jaz nele e que a energia mental ascende sobre essa expansibilidade e contratilidade do perispírito, dando uma forma. O perispírito, ele sucumbe a esse domínio mental, e daí o espírito dá a imagem, a forma no perispírito, ciente disso ou inconsciente, nessa estruturação que pode densificar meu perispírito ou eterizar. Daí que aquele espírito que ainda roda na desconhecimento, na ignorância, na perversidade, ele ainda tem um
um perispírito denso, que tem ainda um aspecto de gel pastoso, ao passo que aquele que se eleva pela caridade, ele impacta o perispírito e com isso adquire habilidade e treino para interferir no seu perispírito. Somente que o espírito sofredor, ele pode aprender técnica de modificar o perispírito para o objetivo de hipnose, de amedrontar, de fascinar, de dominar. Daí existe o tela daquele espírito que aparece com o rosto com um buraco no crânio, aparece com um chifre, para despertar naquele que vê uma associação que o cause insegurança, desespero, pânico. Somente que o espírito sombrio, ele não consegue sair do plano físico. Ele pode aprender técnica para alterar a sua roupagem perispirítica, mas ele ainda fica preso ao físico, ao denso, ao pastoso. E ele faz isso pela propriedade delicada, melindrosa, sensível e impressionável do perispírito, que pelo pensamento é domado. E isso vai ser tratado no livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira Amaral, onde ela coloca essa questão da propriedade e essa capacidade que existe de pegar uma substância que é aparente desconhecida para mim, abstrair isso da natureza, do fluido cósmico universal, reter, absorver e transubstanciar isso de acordo com a minha vontade, o meu querer, minha decisão, minha iniciativa, a minha concretude de ação. E quando se fala no espírito de Skoll, ele tem o domínio, tanto que ele, pela elevação, um espírito dessa naipe pode sair desse mundo e adentrar um outro cosmo, um outro orbe. E aí desintegra o perispírito que ele tinha, desfaz, porque ele vai tomar da substância do orbe que ele for adentrar para formar uma nova roupagem com que ele se apresenta via perispírito. Daí o espírito de Skoll, ele tem essa ascendência. Ele não só consegue modificar a forma, como ele transcende o físico. Ele entra numa dimensão onde ele se libera da ganga da densidão do físico e
consegue alar para a região inimaginável do espaço e pela vastidão cósmica, universo paralelo, enfim, que é desconhecido, e tomar o reajuste da aparência a partir da substância de cada local que ele vá. Daí que a capacidade de per si de modificar a forma do perispírito não indica elevação moral. O que indica elevação moral é a ascendência sobre a matéria e o se sobrepor a essa densidão e a capacidade de alar no etéreo, no quintessenciado. E mostra, inclusive, essa situação, o apego do espírito sofredor à forma. Porque como ele se demora ainda em sentimento de orgulho, de ódio, de vaidade, de ensimesmamento, de revide, ele aprende técnica para hipnotizar, para induzir, para subjugar, fascinar, e faz alteração na forma dele, que ele se apresenta, mas que continua sendo uma conexão, um ficar em torno do apego ao físico. Haja visto que se modificar para esse fim mostra, inclusive, o próprio apego e o próprio monodeísmo dele em torno de objetivo vil. E por isso que pode acontecer também do espírito esquecer ou perder a lembrança de como se manter humano. E aí o perispírito sofre metamorfose, que pode regredir para a forma ovoide, que é como se ele todo se reduzisse num ovo, da cabeça de um crânio. Mas se eu aproximo e avalio aquilo, e percebo que é humano que está ali, é um espírito que está na reminiscência, no efervescer de um quadro de delito, de crime que ele cometeu e que repete, repete, repete. E aí, por ficar ensimesmado em torno disso, ele perde a lembrança, esquece, não sabe o caminho para se manter humano. Pela própria fermentação, ebulição daquele pensamento, fluxo viciado. Daí, esse perispírito obedece à questão daquilo que faz parte do orbe, do qual ele está alinhado em termos de lei. O desconhecimento dormente é despertado pelo aguilhão do desconhecimento acordado, como o amor em semente é trazido a fluxo pelo amor de escola.
Daí, a necessidade de permanecer em região da luta densa, do físico, ou em área balística, a isso, para purificar e aprimorar o perispírito, pelo sentimento nobre, limpo, digno.